todos os nossos queridos ouvintes da Palavra de Deus nesta manhã. Nós agradecemos a Deus por estar no dia do Senhor, adorando a Ele e exaltando o nome do Senhor Todo-Poderoso. Nós agradecemos também aos nossos irmãos colaboradores, nosso irmão Arnon, que está no controle do som, da transmissão. Nós agradecemos também ao nosso irmão William, que ministrou a lição da Palavra de Deus nesta manhã, uma lição maravilhosa. Agradecemos também aos nossos irmãos que vieram de Pacaembu para estar nos auxiliando aqui no louvor. E a nossa oração é que Deus esteja abençoando a cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos aí uma lição maravilhosa que fala sobre a apologética cristã. Nós já aprendemos um pouco aí o que é apologética. É a defesa da fé cristã. E você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, você tem a responsabilidade de aprender da palavra de Deus, compreender a palavra de Deus para você defender a fé cristã. E nós ouvimos aí também as orientações vindas da lição bíblica, orientações em que nós temos a obrigação, você tem a obrigação de defender aquilo que você crê. E defender aquilo que nós cremos, nós precisamos conhecer melhor a palavra de Deus. Como nós ouvimos nesta manhã, Oséias expressando a palavra do Senhor, que o povo do Senhor erra por faltar o conhecimento. Eu quero convidar a você nesta manhã, para que você abra a sua Bíblia, aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 17 até o versículo de número 20. A palavra do Senhor vai dizer para nós nesta manhã: E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Eu li até o versículo 21. Vamos falar com Deus e pedir que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração nesta manhã. Que o Espírito Santo venha colocar as palavras na minha boca, para que ao falar, esta palavra vá direto ao seu coração. Curva a sua fronte. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido e eterno Pai, Deus de amor e Deus de bondade, muito obrigado, Deus, porque o Senhor já tem falado conosco nesta manhã, através da lição bíblica, do estudo bíblico. Senhor, eu peço a Ti nesta hora, Pai, que me usa nas Tuas mãos, que as palavras que eu irei falar não sejam palavras minhas, mas palavras orientadas por Ti, Senhor, dirigida pelo Espírito Santo, colocada na minha boca, Senhor, para que eu possa falar palavras que vai ao coração de cada ouvinte neste dia, nesta manhã de sábado. No nome de Jesus eu peço, no nome de Jesus eu agradeço. Amém, Jesus. Meus queridos, nós colocamos um tema para a nossa mensagem desta manhã, e o seguinte tema é: sofrendo por amor à justiça. Sofrendo por amor à justiça. E de fato, meus queridos irmãos, você lendo esse capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar aqui alguém que sofreu por não agir corretamente. Você vai encontrar aqui no começo do capítulo, você vai encontrar Ananias e Safira.
eles sofreram, eles pagaram com a vida. Mas na sequência desse capítulo, você vai encontrar também os apóstolos, que por pregar a palavra de Deus, por ser usado por Deus, por levar cura às pessoas, sendo ali maltratado, sendo ali presos, sendo ali injustiçado, vamos dizer assim, mas eles não se curvaram, eles não se dobraram, eles continuaram falando deste Deus glorioso, eles continuaram adorando este Deus, eles continuaram glorificando este Deus. Veja bem, meus queridos, esses homens presos, imagina você, por que eles foram presos? Por causa da palavra do Senhor. Eles foram presos porque eles estavam pregando a palavra do Senhor. Eu não sei, meu querido, se você está sofrendo por algum motivo na sua vida. Espero que não seja algo que você praticou que desagradou a Deus. Espero que não seja esse, mas se for, também é momento de reconciliação. É momento de reaproximação com Deus. É momento de você se colocar na presença de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer assim para nós: se nós somos filhos, somos logo também herdeiros, e herdeiros de Deus e cordeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você presta atenção, meu querido. Paulo, ele está dizendo o seguinte: nós somos filhos. E Jesus, o apóstolo João, ele confirmou no capítulo 1, e o versículo 12 do Evangelho, ele sim, todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. E Paulo, ele reforça isso. Se nós somos filhos, nós somos agora herdeiro. Salmo 24 vai dizer para nós que do Senhor é o céu, a terra, a plenitude, tudo que nele existe, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. E nós, como filhos de Deus, somos herdeiros, herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Mas Paulo vai dizer o seguinte: se é certo que com ele nós padecemos. Veja bem, padecer por algo que a gente fez de errado, padecer por algo que a gente fez de incorreto, isso não é padecer por Cristo. Mas padecer porque nós falamos a verdade, padecer porque nós falamos a palavra de Deus que é certa, como esses homens padeceram ali. Isto agrada a Deus, porque Paulo vai dizer para nós que através de tudo isso nós seremos glorificados, aleluias, seremos glorificados, Não importa se sofremos mal físico ou moral, não importa se nós suportamos o escárnio, não importa se nós suportamos as ofensas, precisamos sim suportar. Se alguém nos ofende, se alguém nos ataca, nós precisamos suportar, porque isto agrada a Deus. Se nós somos defensores do Evangelho, nós precisamos suportar as afrontas, nós precisamos suportar aquilo que o mundo ataca a nós. Irmãos, veja bem, como vale a pena a gente servir esse Deus? Como vale? Você observa o versículo de número 19. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse. Veja bem, meus queridos, eu não sei se você está numa luta, eu não sei se você está, qual seja a sua dificuldade, saiba de uma coisa, que Deus está vendo tudo. Saiba de uma coisa, que Deus, Ele está presente. Saiba de uma coisa, que de repente Deus vai enviar o anjo e vai
resolver esse problema para você, porque os apóstolos ali, eles estavam diante de um problema, diante ali de uma dificuldade muito grande. Mas, meus irmãos, nós observamos que esse sofrimento deles não atrapalhou eles, não. O anjo agora dá uma ordem para eles. Ele disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Glória a Deus. Irmãos, é para isso que o Senhor nos liberta. É para isso que o Senhor tira a gente de situações. É para que a gente anuncie a palavra de Deus. É para que a gente fale a palavra de Deus. Assim como os apóstolos, eles foram. Eles entraram de manhã cedo no templo. E eles começaram a ensinar a palavra de Deus. Irmãos, ali as autoridades da época, o sumo sacerdote, aqueles homens que tinham mandado prender esses apóstolos, eles mandam chamar, mas não acharam mais eles na prisão. Esses homens estavam soltos. Esses homens estavam ali agora pregando a palavra de Deus. Irmãos, você está pregando a palavra de Deus? Você está sofrendo porque você prega a palavra de Deus? Não se importa com isso, porque o anjo do Senhor, ele vem para te ajudar. Ele vem para te fortalecer. Ele vem para fazer aquilo que você não consegue fazer. Porque os apóstolos estavam presos, eles não conseguiam sair da prisão. Eles não conseguiam sair da prisão. Mas o anjo do Senhor soltou as cadeias, aleluias. E neste dia, meu querido, eu não sei qual é a sua batalha, eu não sei qual é o sofrimento, ou seja, qual é a sua prisão. Eu não sei. Mas uma coisa eu te digo neste dia: confia que de repente o anjo do Senhor vai aparecer, de repente o anjo do Senhor chegará na sua vida e vai te ajudar a você sair desta prisão. Aleluias. Hebreus capítulo 11 está narrado sobre a vida de Moisés. Diz que pela fé, Moisés, sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Veja bem, meus queridos, Êxodo capítulo 2, versículo 10 e o 11, diz que Moisés já era grande. A sua mãe Joquebede, ela leva agora o filho Moisés para a filha de Faraó. E Moisés, ele não se acostuma mais ali no palácio. Era para se acostumar, porque no palácio tinha toda a regalia, comida boa, cama boa, enfim, tudo de bom, vamos dizer assim, materialmente falando, tinha ali no palácio. Mas Moisés, ele não se acostuma mais ali no palácio, ele não acostuma no palácio. Moisés, no outro dia, Moisés volta a ver os seus irmãos, e ali Moisés depara com um egípcio castigando um hebreu. Moisés agora defende aquele hebreu. Moisés agora fere aquele egípcio. Então nós vemos, irmãos, que Moisés, ele escolhe agora ser maltratado com o povo de Deus do que ter a regalia ali no palácio. É isso, meus irmãos. Sofrer por justiça. Sofrer por justiça é realmente defender a causa do necessitado. É realmente defender aquele que está sendo maltratado. É defender aquele que está sendo perseguido. E como você vai defender?
com força, com unhas e dentes, não. Você vai defender com a palavra de Deus, orando, buscando ao Senhor, intercedendo por aquela pessoa que possivelmente estará passando por essa dificuldade. Moisés, ele pensou que ele ia resolver tudo isso à força. Não. Deus começa a trabalhar a vida de Moisés, é ali mesmo. Porque no outro dia Moisés depara com a mesma situação, Moisés quer fazer justiça, mas não era assim. Mas a gente vê que a defesa ali de Moisés era grande. Tiago vai dizer para nós, lá no capítulo 5, versículo 10, e vai ser: irmãos, tomai por exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Tomai por exemplo. De fato, Moisés, ele vai entendendo agora qual era o propósito de Deus na vida dele. Moisés agora, ele começa a entender o propósito. Moisés, ele foge para Midian. Moisés, ali Deus começa a trabalhar a vida dele, ali Deus começa a apresentar a Moisés. Por quê? Moisés, ele foi um escolhido, ele foi um chamado de Deus. Aleluia, Jesus. O apóstolo Pedro vai dizer para nós, no capítulo 1, e o versículo 19 e 20, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Isso é agradável a Deus. Oh, aleluias. Veja bem, meus queridos irmãos, é coisa agradável, diz Tiago. Tiago, ele está dizendo que se você está sofrendo, se não foi por causa do pecado, se não foi por causa de algo que você cometeu errado, se não foi um deslize, saiba de uma coisa, que isto agrada a Deus. Agrada a Deus, porque a sua consciência é limpa, a sua consciência é pura. É por isso que o texto bíblico vai dizer para nós: conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Porque a partir do momento que nós conhecemos a verdade, nós passamos a seguir a verdade, nós somos libertos. Mas porque somos libertos, não somos livres, não estamos livres de passar por perseguição. A perseguição ela vem, mas a grande importância é não deixar de falar da palavra de Deus, aleluia. Veja bem como esses apóstolos responderam ali para aqueles homens. Veja bem, o versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Veja bem. Mas como você pode obedecer a Deus se não conhecer a palavra de Deus? Se não conhecer os mistérios de Deus? Nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus para responder como é necessário. E esses apóstolos, eles fizeram isso. E alguém queria calar eles. Alguém queria proibir eles. Alguém diz assim: olha, nós já não falamos para vocês? Por que vocês ainda teimam? Veja bem o versículo 28. Não vos demonstramos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Veja bem, meus queridos, alguém tenta calar os apóstolos, alguém tenta proibir os apóstolos de falar da verdade, a falar da palavra do Senhor. Alguém tenta proibir, mas o apóstolo Pedro, ousadamente, cheio do poder de Deus,
o apóstolo Pedro levanta e diz assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, porque a obediência a Deus é o que importa. E se nós obedecendo a Deus somos injustiçados, sofremos algumas perseguições, não importa. Tiago diz isso para nós, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Olha só, olha, irmãos, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Que glória é essa? Mas se você sofre por causa da palavra de Deus, diz Tiago, olha só, se você sofre, isso é glória. Parece contradição, mas não é contradição. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo já tinha nos informado que no mundo nós teríamos aflições, mas nós teríamos que ter ânimo. Pega a sua Bíblia, no capítulo 3, lá de Pedro, da primeira carta de Pedro, no versículo de número 8, capítulo 3, e o versículo de número 8, veja bem: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falar engano. Aparta do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Mas também, se padeceis por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temeis com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Olha, irmãos, que receita maravilhosa nós encontramos aqui na palavra do apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro deixa para nós esta receita maravilhosa. Fala para a gente ter um mesmo sentimento, ser compassivo, amar os irmãos uns aos outros, ser afáveis, não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, fazendo o bem às pessoas. E é isso que aqueles apóstolos, eles continuaram fazendo o bem, porque eles continuaram pregando a verdade, eles continuaram falando da verdade, que é a palavra de Deus. E quanto que os saduceus que eles queriam proibir, aqueles homens que eles não acreditavam em ressurreição do corpo, eles pregavam a imortalidade da alma, eles pregavam a inexistência de anjos. Veja bem, irmãos, os homens que pregavam a inexistência de homens, ou seja, de anjos, de repente, eles ficam sabendo
que um anjo do Senhor apareceu ali na prisão e libertou os apóstolos. Veja bem, irmãos, era um grupo que pregava contra essa crença bíblica. Era um grupo que pregava o livre-arbítrio, mas um livre-arbítrio ao contrário. Um livre-arbítrio que poderia fazer tudo menos seguir a verdade da palavra de Deus. Pedro, ainda no capítulo 5, e o versículo de número 10, ele diz assim para nós: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aparecerá, confirmará, glorificará e fortificará. Aleluia. Então Pedro, ele está confirmando mais uma vez quem que nos fortalece. Quem fortalece a você, meu irmão, é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus que nos fortalece. É por isso que nós não podemos desanimar. Por isso que nós não podemos desistir, mesmo em sofrimentos. Porque o sofrimento, em obediência à palavra de Deus, agrada a Deus. E seremos assim fortalecidos, seremos glorificados, diz a palavra de Deus. Seremos fortificados, diz a palavra de Deus. Assim como aqueles apóstolos. Eles continuaram fazendo milagres. Eles continuaram abençoando vidas. Veja bem. Mateus 5. E o versículo 11, olha o que Jesus, o próprio Jesus Cristo, vai falar para nós. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Veja bem, Jesus fala que é bem-aventurado, é feliz. Irmão, se você está padecendo porque você serve a Jesus, se você está padecendo porque você confia na palavra do Senhor, veja bem, você é feliz, disse Jesus. Disse Jesus. E Jesus, ele diz ainda mais, no versículo 22 de Mateus 10, odiados de todos sereis, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluias. Aquele que perseverar até o fim. Então nós precisamos perseverar, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da luta, nós precisamos perseverar. Você precisa perseverar, não desistir da caminhada, não estacionar, mas continuar em frente. Capítulo 19, e o versículo 29, ainda do Evangelho de Mateus, diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, mulher, filhos, terra, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Glória a Deus. Essa resposta Jesus deu para Pedro. Pedro, ele faz uma pergunta: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos ganhar? E Jesus responde: nesta vida 100 vezes, e na outra a vida eterna. Aleluias. Isso vale a pena, irmãos, a gente continuar nesta caminhada, nesta jornada, servindo ao Senhor, não desistindo nunca, ainda que a luta seja grande, ainda que a luta seja tamanha, não vamos desistir. E eu digo para você, nesta manhã, logo mais, ao findar esta mensagem, nós vamos orar por você, nós vamos falar com Deus, pedindo ao Senhor, por você.
Eu não sei qual é o seu sofrimento. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei qual. Mas uma coisa eu te digo. O Deus que enviou o anjo ali para libertar os apóstolos ali da prisão, é o Deus que neste dia, neste momento, pode ir na sua casa e te libertar desse mal, libertar disso que está te incomodando, disso que está tirando a sua paz. Veja bem, nós vamos logo mais, vamos agora ouvir um louvor e depois nós estaremos orando ao seu favor. Fique atento.